Pronto. Vamos lá, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês. Eu sei como é complicado para quem é de TI separar meia hora do dia para poder ficar parado na frente de um computador assistindo uma apresentação. Eu tenho vontade de ainda fazer eventos presenciais, provavelmente faremos. A gente está indo para um escritório novo, vai ter uma infraestrutura de sala de reunião bacana, sala para eventos. Então a gente provavelmente fará eventos presenciais, mas eu sei que o trânsito do Rio de Janeiro não permite que a gente se desloque com facilidade. Então eu acho ainda esse meio apesar de ser muito artificial, meio de apresentação mais produtivo para todos nós. Para quem não me conhece, eu tenho alguns clientes que estão aí presentes, que são clientes antigos que eu conheço. Quem não conhece, meu nome é Eduardo Passos, eu sou diretor da Infobusiness Informática, já atuo nesse mercado de venda de software há em torno de 10 anos, e é essa experiência que eu vou tentar trazer aqui para vocês, porque o que eu tenho acompanhado são muitas empresas comprando software de forma desordenada, sem ter um processo, e tratando software como ela trata qualquer outro produto que ela compra hoje, ok? Bom, então vamos seguir. A minha agenda do evento de hoje é, é essa, ou seja, vamos falar primeiro sobre os conceitos de software, o que é software, entender por que eu devo tratar a compra de software diferente do que eu trato a compra de equipamentos. A gente vai entrar num assunto delicado, mas é importante entrar, que é na questão da legalidade do software, tá? Ou seja, como eu tenho certeza absoluta que os meus ativos de software estão 100% legalizados, que estão de acordo com as demandas contratuais que o fabricante, no caso aqui específico, Microsoft, pede. Terceiro ponto que a gente vai falar é sobre questões de gestão de ativos de software, e isso é importante. Na verdade, essa redução de custo na compra de ativos de software, ela está muito atrelada à forma como você faz a gestão desses ativos de software. A gente não vai entrar profundamente no assunto, senão seria um evento de 2 horas. Mas depois a gente deve fazer um outro evento, com certeza faremos um outro evento específico sobre gestão de ativos. Mas o mais importante são os conceitos que eu vou entregar e a forma como vocês podem depois fazer uma pesquisa mais profunda na internet ou até procurar a gente pontualmente para poder passar isso de forma mais profunda. E no final, eu vou mostrar 2 exemplos práticos onde só mudando alguns conceitos e algumas usando as brechas entre aspas que o contrato de licenciamento da Microsoft permite, a gente consegue ter uma redução aí. Eu tinha proposto 75%, mas eu consegui em alguns casos redução de 81%, tá? Bom, primeiro vamos falar sobre o que é software. Parece estranho, né? Falar o que é software para um monte de gente de TI. Está bem claro para vocês o que é software. A questão aqui eu não quero fazer aquela definição que a gente aprende lá na faculdade, lá de hardware, software é a alma, hardware é o corpo, essas coisas. Na verdade é o conceito mais para a área de negócio mesmo, né? E a gente tem que entender que a software é um produto abstrato, ok? Então eu não tenho como tratá-lo da mesma forma que eu trato o hardware, né? Quando eu compro um notebook para a sua empresa, para minha empresa, compro um notebook Lenovo com a Infobusiness, fazer um jabazinho, eu tenho um produto fisicamente, eu consigo perceber o valor do produto. Eu pago, sei lá, R$ 1.500 no Note, eu olho e vejo que o cara apertou um parafuso, botou um processador, tem uma linha de produção. Eu percebo o valor daquele produto, ele é palpável, ok? O software não, né? E principalmente nesse novo cenário que a gente tem hoje no mundo, onde você não tem mais software caixinha, você não tem mais mídia, você não tem mais nada disso. O que você tem é um contrato e pronto, acabou. E um lugar para você fazer o download do software. Então aí se tornou mais abstrato ainda. Lá nos anos 90, quando não tinha contrato de licenciamento volume, era mais palpável o negócio. O segundo ponto que é importante e é uma quebra de paradigma que eu vejo muitos clientes cometendo, errando quando se trata de software
na definição dos seus processos de compra de software, é que eles tratam o software como um bem, e na verdade não é. A maioria dos fabricantes de software, eles concedem só a licença de uso, o que significa que aquele produto continua sendo dele. Quando você compra um Office, você compra um Windows, independente do contrato, tá? Independente da modalidade de compra, se você compra OEM, se você compra FPP, eu vou falar um pouquinho sobre modalidade de compra lá na frente. O direito de uso do software é única e exclusivamente. Perdão. A propriedade do software continua sendo da Microsoft. Ela nunca vai te conceder a propriedade do Windows. O que ela te concede é o direito de uso, que é definido em contrato. Pode ser perpétuo, pode ser limitado por um determinado período de tempo. Ok? Mas, e essa questão é fundamental quando você vai traçar a sua estratégia de licenciamento. Isso vai impactar no teu custo. Porque, afinal de contas, se é um produto que não é seu, né, ele nunca é seu, por que eu trato ele da mesma forma que produtos que são meus? Ou seja, usando de novo o exemplo do notebook, o notebook é meu. Eu posso fazer o que quiser. Né? Mesmo sendo empresa, eu posso, minha empresa, se... Agora, usando o exemplo do que a gente tem no Brasil agora, a gente está numa situação economicamente delicada no Brasil hoje. E a tua empresa está precisando fazer caixa. Vou mandar embora aqui metade do meu quadro de funcionários e vou leiloar ou vender aqui para uma outra empresa que está precisando metade do meu parque de máquinas. Perfeito, você pode fazer isso com as máquinas. As máquinas são suas. Com o licenciamento você não pode. Ok? De uma forma geral, você não pode simplesmente pegar e vender para uma outra empresa. Você não tem esse direito. A Microsoft não te concede esse dinheiro, esse direito. Então eu não posso tratar, ou talvez não seja estratégico tratar esse software como um ativo na minha contabilidade, enfim, na minha gestão. Ok? E o terceiro ponto é que, aí é só para entender, um software ele é sempre vendido debaixo de um contrato. Muito cliente acha que quando eu compro um software OEM, eu compro software caixinha, que é aquele do varejo, não tem um contrato atrelado. Na verdade tem, é uma EULA com um contrato padrão, que você quando faz a instalação, você aceita aquele contrato, está subentendido isso, né? Não é igual um contrato formal com a Microsoft, que alguns outros modelos de licenciamento têm, mas ainda assim tem um contrato. Eu vou fazer rapidamente uma pausa só para ajudar o pessoal que está com dificuldade de áudio, eu estou vendo aqui no bate-papo. Quem puder me ajudando, deixa eu escrever aqui quem estiver sem áudio. Siga os passos que enviei por e-mail mais cedo. Deixa eu ver se tem esse link para suporte. Bom, voltando aqui então, perdão pessoal. Então essa parte de software acredito que ficou clara, né? Já deu para perceber que o software não dá para ser tratado da mesma forma que o produto, que um equipamento. Por mais que sejam de certa forma produtos, mas são produtos diferentes. É só você pensar como é que foi o teu processo de compra do ERP da tua empresa. Com certeza, ele não foi tratado da mesma forma que foi uma compra de equipamento, por maior que fosse a compra de 400 máquinas. Ok? Por quê? Porque ERP pra gente, um sistema de negócio, um ERP, um CRM, pra gente é claro que é um sistema proprietário, que tem alguém que vai desenvolver um trabalho por trás e tal. E aí a gente acaba tratando dentro da empresa o processo de compra disso de uma forma diferente. Mas quando a gente compra o Windows Office, o Windows Server, falando de Microsoft, né, SQL, a gente acaba achando que é um produto caixinha, por mais que tenha um contrato, e tratando isso dessa forma. E não é adequado, e é aí onde as empresas geralmente acabam gastando mais. O segundo ponto que que é importante falar, e é um assunto delicado, é um assunto que muitos clientes não gostam de falar, mas é importante que a gente toque no assunto, porque a gente está passando por um processo agora no Brasil muito forte de ações de anti-pirataria da própria Microsoft. E é importante que isso fique claro para que vocês consigam se proteger contra essas ações. Okay? Esse é o papel
pelo menos eu entendo isso, é o papel da Infobusiness. A gente não fica do lado do fabricante, a gente usa o fabricante como um recurso para que a gente consiga entregar uma melhor solução para vocês, para solucionar as suas dores. Mas o meu papel é sempre ficar do lado de vocês. É, então, algumas informações que eu vou falar aqui são informações que oficialmente eu não poderia falar, mas enfim, eu estou gravando, vou correr o risco, porque isso vai ficar publicado depois. Mas é importante que vocês saibam. Bom, a questão é a seguinte: a Microsoft, em algum momento no final de 2013, fez um estudo, contratou uma consultoria para fazer esse estudo, detectou que dentro do mercado corporativo, ou seja, todas as empresas no Brasil, desde as pequenas até as empresas maiores, elas estavam em torno de 60% ilegais, ou seja, do parque de máquinas total do Brasil, 60% dele tinha algum tipo de ilegalidade. E aí a Microsoft resolveu atacar isso. Como é que ela atacou esse tipo de coisa? Ela investiu pesado num time de antipirataria. Ela contratou uma equipe comercial, tá, exclusiva para tratar esse assunto, e uma equipe jurídica, ok? E ela conta com o apoio de duas associações, que são as únicas duas associações no Brasil que podem fazer ações de fiscalização de software pirata. Uma é a ABS, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, e a outra a BSA. A ABS e a BSA se uniram, fizeram uma parceria, e contam, essas empresas, a ABS e a BSA, elas contam com o financiamento das empresas de software. A Microsoft, obviamente, é uma das maiores sócias, até pelo tamanho, mas tem Adobe, Autodesk, Oracle, entre outras. A Microsoft patrocinou essas duas empresas e criou uma campanha para gerar mais denúncias, ok? Essa campanha se baseia num portal, que é esse que está na tela, denunciepirataria.org.br, que qualquer pessoa pode simplesmente entrar no site e fazer uma denúncia anônima em relação a qualquer empresa. Fez uma campanha forte de mídia também, saiu anúncio no rádio, se eu não me engano, saiu na televisão também, revistas especializadas, sites de internet, esse tipo de coisa. E isso criou uma base de dados de denúncias gigante, que vai para esse time de AP que a Microsoft montou, para tratar essas denúncias e fazer o contato no cliente, ok? E aí tem muito cliente que já me perguntou isso, e é importante falar. Não tem como eu ter caído nessa denúncia, é estranho, eu acho que foi um concorrente meu que me denunciou. Enfim, na verdade essa base de dados ela não é alimentada só por esse portal. Muita coisa vem por aí, muita coisa é infundada, acaba não trazendo resultado financeiro para a Microsoft, porque o cliente está legal, mas não é só por aí. O que a Microsoft analisa muito é o histórico de compra das empresas. Ela tem um sistema de BI dela, e aí só para poder fazer uma comparação, parecido com o que a Receita tem hoje, onde ela cruza algumas informações de compra. Todo parceiro Microsoft, e aí os grandes parceiros são quem? Dell, HP, Lenovo, os distribuidores de Microsoft no Brasil, todos eles reportam relatórios de sellout. Então, se você compra lá 10 servidores Dell, ou da Lenovo, ou da HP, você é identificado lá, até por questões de suporte. Tem lá, a empresa XPTO comprou 40 servidores, 10 servidores, com tantas máquinas, enfim. E aí isso vai para a base de dados da Microsoft, que você comprou servidor que veio com o Windows Server, mas ela não identifica, por exemplo, no teu histórico de compra, a call de acesso para o Windows Server. Isso gera um alerta para ela, um flag lá dentro, entendeu? Você compra 100 máquinas com Windows, mas não compra Office. Você não é obrigado a usar Office, você pode estar usando OpenOffice, pode estar usando outra ferramenta. Mas, de qualquer maneira, acende um flag, porque geralmente as empresas usam Office. 90% das pessoas, chutando, né, devem usar Office. Então, isso já vai para uma base de dados que vai ser analisada. Se a Microsoft acreditar que faz sentido, ela vai entrar em contato com você. E aí, quando ela entra em contato com você, o primeiro contato, geralmente,
Tenho casos de exceções, eu já vi um cliente que não foi assim, mas 99% dos casos é um processo comercial primeiro. Significa o seguinte, que a Microsoft não vai tomar nenhuma ação jurídica, não vai te punir de forma alguma, ela vai te dar a oportunidade de você reportar para ela, provar para ela que você está legal. E aí é que está o grande lance, tá? Que você pode se preparar para isso antes, e eu vou mostrar como, antes disso acontecer. Bom, ela vai te mandar uma planilha que eles chamam de PUA, que é uma planilha onde você preenche todas as informações do teu parque de máquinas, a quantidade de softwares que você possui, enfim, é um relatório de auditoria, tá? Mas que você preenche, ela não faz em nenhum momento nenhum tipo de auditoria. Ela recebe essa planilha e ela analisa, tem um time que faz análise desses documentos e verifica se concorda com aquilo ou não. Aí tem dois caminhos que ela pode tomar. Um caminho é ela simplesmente criticar a tua planilha, aceitar ou não, na maioria dos casos não aceita, e te devolve um e-mail dizendo, olha, identifiquei um gap de tantas licenças, preciso dessas comprovações. E a gente vai falar de como se comprova a licença ali na frente. Ou ela pode simplesmente falar, olha, eu quero rodar um software dela, que eu esqueci o nome agora, para fazer o inventário da sua rede. É um sniffer de rede. E vai ficar rodando durante uma semana. Esse software é completamente web, não tem agente, mas se você concordar, você pode não concordar. Se você concordar, ela vai fazer a instalação, ela agenda com você, um profissional dela faz a instalação e vai ficar rodando durante uma semana. E isso vai gerar um relatório de uso de software, tá? Então, se alguém, por exemplo, abrir um Office, ele vai detectar que aquela máquina na rede abriu um Office. Mais ou menos assim que funciona. Aí você pode estar se perguntando, tá, e se eu não concordar? Você não é obrigado a concordar. Se não concordar com o uso desse software da Microsoft, o que acontece? O departamento comercial da Microsoft encaminha isso para um jurídico. E aí é um tratamento jurídico. E quem já falou com um departamento jurídico sabe como é que funciona, não tem muita conversa. Vai te mandar um comunicado extraoficial falando que você tem que pagar X valor de licenciamento, aí você não tem mais a oportunidade de provar nada. Vai ser assim, olha, eu detectei que você tem 100 licenças irregulares. É isso aqui. Me pague. E você não pagar, ele entra com um processo judicial e aí, enfim, a gente não tem mais controle. A justiça que vai definir. Sai até do controle do departamento de TI também. Provavelmente vai para um departamento jurídico da empresa de vocês e aí vai ser tratado por lá. Ok? Eu só vi um caso que não funcionou assim, que foi um caso de um cliente nosso que simplesmente ele chegou com um oficial de justiça na porta dele. Eu não sei porque foi direto para esse ponto. E já com uma ordem judicial para fazer uma auditoria manualmente no ambiente dele, aí fizeram a auditoria, anotaram, tempos depois veio o processo e ele foi obrigado a pagar uma multa e comprar o software. Não foi só comprar o software, ok? E esse é um ponto que é importante. Eu não sou advogado, não conheço de lei, não sou especialista, eu falo do que a gente recebe de instruções da própria Microsoft, do que a gente lê e conversa até com outras revendas e com outros clientes. O que a Microsoft reporta é o seguinte: formalmente a Microsoft tem o direito de fazer, se ela faz a auditoria e detecta que você está usando um software irregular, por exemplo, Office Professional Plus, você foi pego usando Office Professional Plus de forma irregular. O que ela argumenta: se você foi pego com Office Professional Plus irregular, você só pode regularizar comprando Office Professional Plus. Por mais que você diga, mas eu não preciso do Office, eu usei o Office Professional Plus pirata porque é o que eu tinha. Mas eu preciso, o Standard me atende. Não, mas você foi pego usando Professional Plus, então você tem que regularizar com o Professional Plus. E ela tem o direito também de falar assim, olha, eu vou arbitrar um tempo que você utilizou esse Office Professional Plus ilegal e vou te cobrar por isso e ainda vou te cobrar a legalização. Ou simplesmente aplicar a multa que é definida por lei, que é
até 3.000 vezes o valor de cada software, ok? Existe uma lei que regula a propriedade intelectual e fala sobre isso. No site da ABS tem bastante informação sobre isso, se vocês quiserem entrar lá depois dar uma lida. Mas o importante é, que vocês entendam, existe uma ação de anti-pirataria feita pela Microsoft, é uma ação que independe dos parceiros. Eu não tenho, a Infobusiness e os nossos concorrentes não têm gestão sobre isso. A gente não consegue fazer absolutamente nada com relação a isso. A única coisa que a gente consegue fazer é apoiar os nossos clientes para que eles, primeiro, ajudando eles a estarem em compliance com as regras de licenciamento, tirar as dúvidas e definir a melhor estratégia de licenciamento para que você gaste menos. Esse é o que a gente consegue fazer. E, em casos extremos, servir como ponte na comunicação com a Microsoft com o time comercial, que às vezes ajuda, mas se for para o jurídico já era, eu não consigo fazer mais nada. E um outro ponto que é importante vocês sempre avisarem a gente com antecedência, tá? Se já estão sofrendo algum processo, para que a gente possa tratar isso no começo, tá? Isso é de fundamental importância. Sobre a legalidade de software, é isso que eu tenho para falar. Não tem muito, aqui não tem muito mistério. É uma questão pura e simples comercial que a Microsoft está tratando nesse começo. Isso tem um lado bom, tá? Porque a ideia da Microsoft, por mais que muitos clientes não gostem, mas eu acho legal que a Microsoft esteja lidando isso como comercial, porque dá tempo das empresas simplesmente ir lá e comprar o software. Não tem multa, não tem processo jurídico, não tem custo com advogado, é muito mais simples, ok? Dá para ser mais simples se as empresas se prepararem para isso, ok? Com relação ainda sobre o assunto de legalidade de software, só para entender quais são os tipos de licenciamento que existem hoje, ok? Qualquer coisa fora disso aqui, cuidado, se certifique que a revenda que está te passando a informação está no site da Microsoft, ligue para o 0800 da Microsoft, se tem esse direito, confirme que quem está te vendendo o software é uma revenda certificada da Microsoft, porque o que tem de picareta no mercado, eu já peguei de tudo, já vi cliente, já vi revenda vendendo só a etiqueta do software OEM, o que é ilegal. Já vi revenda vendendo o Action Pack. O Action Pack é um kit de software que as revendas pagam para a Microsoft. Eu não lembro agora o valor, porque a gente não utiliza mais o Action Pack, a gente usa uma outra ferramenta. Mas na época, revendas menores, por exemplo, se vocês quiserem montar uma revenda para vender software Microsoft, quiser utilizar o software da Microsoft, basta você comprar o Action Pack. E o Action Pack custa, sei lá, $800, eu não lembro agora, mas te dá direito a $30 mil em software Microsoft. E aí o que o esperto fez? Comprou o Action Pack e estava vendendo para um cliente o Action Pack. Então, assim, tecnicamente funciona. O cara vai lá, acessa o site, baixa o software, instala o Windows Office, Windows Server, tudo. Mas se tiver uma auditoria, o cara vai pedir as provas de licenciamento, ele não vai ter. É software pirata, entendeu? O fato de você ter uma chave e ativar o software e não ter uma mensagem de pirataria não significa que o teu software está legal. Esse é um outro ponto que é importante. Então, assim, tipo de licenciamento, OIM. Vou pegar uma canetinha aqui para facilitar. OIM é um licenciamento que vem com a máquina. Você compra um notebook da Lenovo e ele vem com Windows, licença OIM que está ali. Essa licença ela morre com a máquina. Se essa máquina quebrar, se for roubada, pegar fogo, sei lá, você perdeu a licença. Você não tem como mover essa licença. A única forma de você mover essa licença é adicionando a ela o Software Assurance, que é como se fosse uma extensão de garantia. Ok? Onde ela é mais indicada? Sempre que você for comprar um Windows. O melhor cenário de compra de Windows é o mais barato que existe e é recomendado pela Microsoft. É que sempre que você for comprar um computador novo, compre com Windows pré-instalado, é muito mais barato. Comprar o Windows para legalização, que é o Windows GGS, ou comprar o Windows separado da máquina é muito caro, não vale a pena, ok? Outro formato de compra é o antigo FPPO caixa que ainda existe, ok? Você recebe lá uma mídia, recebe a chave de ativação e recebe o FPP, né? Recebe o manualzinho.
Esse modelo está em desuso, ok? Ainda tem o Office Home Business, que eu vejo muito cliente que não deveria comprar comprando. E aí, quando eu digo não deveria comprar, é porque simplesmente, de forma imediata, ele parece ser o que oferece menor custo, ok? Mas a médio e longo prazo ele fica muito caro. Por quê? Quando você tem uma empresa com 200 máquinas e você precisa de 200 offices, aí os gestores de TI são forçados pelos seus diretores a procurar o menor custo possível. E aí o cara acaba se comportando como um cara de compras, que ele só olha o custo, ok? E aí ele vai lá para o home business. Só que existe um custo de gestão disso. Se você tem 200 máquinas, você vai ter que guardar as 200 caixinhas, os 200 CDs, as 200 notas fiscais, se você comprar pontualmente, que é o que a gente vê muita gente fazendo, e controlar qual máquina está instalada com o serial number, ok? Se tiver uma auditoria da Microsoft, você vai ter que mostrar para o time de pirataria da Microsoft a nota fiscal das 200 caixinhas, as 200 caixinhas, as 200 mídias, enfim. Dá um trabalho de gestão absurdo. Então, se você tem até 10 máquinas, vale a pena. Mais que isso, não vale a pena. Tá? E aí, por último, tem os contratos de volume da Microsoft, que os mais comuns são esses aqui. Tem contratos novos aparecendo, mas ainda não estão 100% operacionais. O Open Value e o Open Value Subscription são os contratos para pequenas e médias empresas até 250, 500 máquinas. O contrato EA é um contrato para grandes corporações que pode ser ativado acima de 250 licenças, mas não necessariamente ele vale a pena acima de 250 licenças. Tá? E quando você participa de um processo de auditoria, o que é te cobrado como prova de licenciamento? Nota fiscais de compra, relatório do site de licenciamento da Microsoft, que é onde vai indicar a quantidade de licenças que você tem, e as caixas e mídias originais no caso de licenciamento OIM ou FPP. Aqui é importante destacar um ponto. A gente tem um cliente, não sei nem se ele está participando da apresentação, acredito que não. Eu obviamente não vou falar o nome de cliente por questões de compliance. Que ele está passando por um processo de auditoria e ele tem um parque de 200 máquinas e é um parque antigo, Windows XP e tal, que foi comprado tudo certinho com o Windows IM. Mas qual é o problema? Primeiro, tem uma falha de emissão de nota fiscal, que os distribuidores emitiram a nota fiscal de máquina. Isso é um ponto que é importante frisar. A Infobusiness está tratando isso agora com os distribuidores para que isso não aconteça. Mas não é só os distribuidores que são parceiros da Infobusiness que fazem isso. Eu já vi a Dell fazer isso também e vários outros fabricantes. Quando emitem a nota da máquina, não destacam que a máquina está indo com Windows. Bota só lá, máquina XPTO, com tanto de memória, blá blá blá, um preço tal na nota, acabou. E não destaca que está indo com Windows. Isso é um problema, tá? Porque a Microsoft ela exige a nota e que informe na nota que tem o Windows OEM lá instalado. E aí, quando esse cliente está acontecendo isso, ou seja, ele foi lá, a Microsoft falou, olha, você tem 200 máquinas aqui, eu quero que você me prove que essas 200 máquinas são legais. Me manda as 200 notas. O primeiro grande problema é procurar com a sua contabilidade ou com o teu departamento fiscal, achar no arquivo morto notas de 5, 6, 7 anos atrás. Né? Isso já é um grande problema. Você identificar qual é a nota que foi comprada daquela máquina. Já é o primeiro problema que uma gestão mais eficiente talvez não teria esse problema. Eu vou mostrar como fazer isso na frente. Primeiro ponto é esse, a dificuldade de achar essas notas. Segundo ponto, a nota, ele achou a nota, mas a nota não estava dizendo Windows IM. A gente teve que providenciar para coisas muito antigas, pedir aos distribuidores que mandassem uma carta de correção ou uma declaração informando que aquela máquina foi com Windows. Aí a Microsoft aceitaria. Percebe que aqui a gente tem um trabalho de gestão absurdo, né? Ou seja, a TI para de fazer o trabalho dele de gerir o parque e os seus processos de TI para gerir a área fiscal. Mais na frente eu vou mostrar como a gente pode evitar isso, mas o que é importante a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eu tenho que ter sempre
um contrato guarda-chuva para minha empresa. Essa é a estratégia que você tem que começar a pensar. É... Lá quando eu comecei a apresentação, eu falei tratar software de uma forma diferente de equipamento. E esse é o ponto primordial. Quando você olha para a tua empresa e fala assim, puxa, eu tenho que verificar como é que está o meu licenciamento de Microsoft. Talvez vocês façam isso quando terminar o evento, porque isso vai chamar a atenção de vocês. Você chegar e olhar para o teu ambiente e falar assim, eu tenho um contrato de licenciamento com a Microsoft, que seja um contrato só que cubra a minha empresa ou as minhas empresas, no caso de grupos de empresa? Não tenho. Então já tem um problema aí. Porque se a Microsoft chegar para te fazer uma auditoria, você vai ter um problema de gestão, você vai ter custo envolvido e você vai pagar mais caro. Por mais que você tenha acreditado que comprou mais barato lá atrás. Entendeu? Então, o que é importante é, se você tem um contrato central, o que acontece? Mesmo com licenças OIM, você consegue trazer essas licenças OIM para um contrato Open Value, por exemplo. Ou até no Open mesmo, com o Software Assurance. O que vai acontecer? Você não precisa achar mais nota fiscal. A única comprovação que você precisa passar para a Microsoft é essa aqui. O relatório do VLSC, se for preciso. Na maioria das vezes, a própria Microsoft já vai entrar no sistema dela e vai verificar que você tem lá X licenças compradas. Você diz que tem, ela vai olhar, tá batendo. Por quê? Aí voltando um slide aqui. Licenças OIM e FPP, a Microsoft não tem visibilidade. Ela não sabe quem comprou. Ela sabe que alguém comprou. Quem comprou, ela não sabe. Licenças, contratos de volume, ela sabe exatamente quem comprou. Esse modelo de licenciamento aqui, vou pegar um laser aqui que fica mais fácil. Deixa eu ver se tem um laser. Esse modelo de licenciamento aqui, não tem laser nessa apresentação aqui. Tá, vai o canetinha mesmo. Esse modelo de licenciamento, que é o Open contrato de volume, a Microsoft ela sabe literalmente quem é você porque tem um contrato formal. Aqui ela não sabe, tá? Então ela sempre vai te perguntar e vai pedir prova de licenciamento. Então já viu que nesse modelo aqui de Open Value e Open Value Subscription sai mais barato. Sai mais fácil de fazer a gestão. Ok? Então tem alguém que me perguntou no bate-papo, eu não vi, porque pulou aqui na minha tela, perguntando se a única forma da Microsoft verificar a autenticidade. Se você comprou a IM ou a FPP, a única forma dela verificar a autenticidade é nota fiscal de compra. Se você tem um contrato único e todas as suas licenças estão dentro desse contrato, aí ela não precisa de nota fiscal de compra, porque ela precisa o relatório do VLSC, que é uma coisa muito mais simples de puxar, porque é um sistema central. Você vai lá, acessa o sistema, logo bota o teu login de administrador, acabou. Se você estiver utilizando licenças que foram compradas através de cloud, como Office 365, Azure e esse tipo de coisa, aí mais fácil ainda, tá? Não precisa de nota fiscal. O Márcio da Marco Polo perguntou sobre quando for fazer o upgrade do SO. O upgrade você pode fazer através de um part number específico dentro de uns contratos de volume, que é o Windows Upgrade. Porém, você tem que analisar também se não vale a pena fazer o upgrade da máquina. Se a máquina já estiver no estágio de se fazer o upgrade, você vai ter que trocar a máquina de qualquer maneira, não faz sentido comprar o upgrade dentro do Open, sai mais caro. É mais barato você trocar a máquina logo uma vez e ela vai vir com Windows, entendeu? O Gabriel perguntou para falar sobre as diferenças dos contratos Open. Rapidamente, tá? Porque não é nem o escopo desse evento, para não gastar muito tempo de vocês. Open é o modelo mais simples de licenciamento que tem hoje de contrato de volume, é um contrato de 2 anos, pro forma, não tem nenhuma obrigação. O direito de uso é perpétuo, ok? Você comprou um Windows Server no contrato Open, mesmo que o contrato acabe, você continua tendo o direito de uso daquele contrato Open. Porém, se você não tiver adicionado o Software Assurance, você não tem direito de upgrade para uma nova versão de licença. Você não tem nenhum benefício atrelado ao contrato, você não ganha voucher de treinamento, você não ganha suporte, você não ganha nada. Tá? Você só tem o direito de uso do software, o Open. O transacional, é o mais vendido hoje. Open Value é a mesma coisa que o Open, porém, ele, como o nome diz, ele tem um contrato de valor. Ele não é transacional, como a Microsoft fala, ele é relacional. Você vai se relacionar com a Microsoft. É um contrato de 3 anos que parcela o pagamento durante esses 3 anos. Então,
Se eu tenho lá 100 mil dólares para comprar, eu posso comprar 33 mil, pagar 33 mil dólares no primeiro ano, 33 mil dólares no segundo ano e 33 mil dólares no terceiro ano, arredondando para baixo. E eu ganho uma série de benefícios, porque no Open Valley o Software Assurance obrigatoriamente está atrelado. Então eu ganho direito de upgrade, ganho voucher para fazer formação técnica e certificação de produtos da Microsoft, eu ganho o acesso ao e-learning da Microsoft, eu ganho suporte com o time de engenharia da Microsoft de último nível, acesso aos fóruns, ganho acesso ao MSDN da Microsoft, que é para você ter lá os produtos, acesso a todos os produtos da Microsoft para fazer ambiente de teste, ambiente ou de laboratório ou simplesmente um teste para alguma solução que você queira testar, ok? E no Open Valley Subscription é a mesma coisa que o Open Valley, porém é um contrato de subscrição. A gente vai falar um pouco sobre ele na frente. Você não tem o direito perpétuo. Os dois primeiros você tem a licença perpétua. No terceiro você não é perpétuo, é como se fosse um aluguel, ok? Então vamos voltar aqui para a apresentação. Então já falamos das provas de licenciamento e sobre legalidade de software, acredito que ficou claro para vocês essa questão da legalidade. Vamos falar agora sobre gestão de ativos de software. Me perguntaram aqui no bate-papo se eu vou disponibilizar o slide e a apresentação. Sim, está sendo gravada e os slides também eu vou disponibilizar, fiquem tranquilos. Só peço que vocês não saiam, porque a gente vai abrir um espaço para tirar dúvida e talvez todo mundo tenha as mesmas dúvidas aí, seja comum. Bom, sobre gestão de arquivos de software, aqui onde eu gastarei um pouco mais de tempo, eu gostei do que eu vi de um consultor uma vez, que ele diz o seguinte: quem não mede não gere. Ou seja, se você não mede, você não faz nenhum tipo de coleta de dados em relação ao ambiente que você está fazendo a gestão, você está se enganando, você não está fazendo a gestão. E eu já vi alguns clientes onde a gente vai fazer visita, né, para conhecer melhor o cliente e tal. Quando pergunta sobre como ele faz a gestão do ambiente dele, e aí eu não estou falando só de software, estou falando de tudo. A gente vê que o cara não tem absolutamente nenhuma ferramenta para fazer inventário do hardware, inventário do software, controle de ticket, de helpdesk. É impressionante isso, mas ainda tem esse tipo de coisa. E isso é um problema seríssimo, porque se você não está vendo o que está acontecendo com o teu ambiente, você vai ser muito mais reativo do que proativo, ou seja, o problema vai acontecer e você vai viver o teu dia a dia em função dos problemas que estão acontecendo. E não o contrário, você não vai planejar o seu ambiente e ele vai fluir azeitado lá, com você só tratando das questões estratégicas ou de processos, mas que são processos que você se planejou para poder trabalhar. E aí, falando especificamente de ativos de software, o que você precisa ter em mente é que você precisa ter uma ferramenta, seja ela qual for, para fazer o inventário, de preferência online, de todo o seu ambiente, que você tenha a exata noção do que está sendo utilizado, do que está instalado no teu parque de máquinas. Por quê? Quando você for pego por algum processo de auditoria da Microsoft, você cair nessa lista, você já tem pronto. Você não precisa ter trabalho de correr atrás para levantar nada. A Microsoft vai te pedir, quer um relatório do que você tem instalado, você está aqui. Toma. E ainda te dou de quebra aqui o relatório do que eu tenho de prova de licenciamento. Acabou, não fala mais comigo. Entendeu? Eu acompanhei alguns clientes que passaram por esses processos, e aí até os clientes relatam, olha, Eduardo, é tão chato o processo, porque eu já montei até uma pastinha e já está pronta aqui. Porque quando você cai nesse funil, você acaba voltando para ele toda hora, entendeu? Então, é igual quando você é chamado para ser mesário em eleição. Se foi chamado uma vez, já era, você é chamado sempre. Então, o cara já deixa um ambiente pronto. E aí, como sugestão, a gente tem 4 ferramentas que a gente sugere para os clientes para utilizar como solução de inventário. 2 são gratuitas e 2 são pagas. O Map Toolkit é uma solução da Microsoft que ela não é necessariamente de inventário, é uma solução de assessment. Se você, por exemplo, quer planejar, fazer migração de alguns dos seus servidores físicos para uma nuvem pública da Microsoft, o Azure, por exemplo. Mas você quer entender se eles estão preparados, quais são os requisitos que eu preciso atender,
que tem de não conformidade, tem uma ferramenta dentro do MAP que você roda, ele mapeia os seus servidores e te dá um relatório dizendo, olha, essas são as não conformidades que eu encontrei para você migrar isso para o Azure. Essas são as máquinas as máquinas virtuais dentro do Azure que eu sugiro que você crie para atender esse teu ambiente. Enfim, é uma ferramenta de assessment. É uma ferramenta muito boa. E uma das coisas que ela tem é um relatório de inventário de hardware e software da tua rede. Não é ao vivo, mas não precisa de agente. Você instala numa maquininha e roda perfeitamente. É só você colocar aí no Google, no Bing, Map Toolkit, você já entra direto no site deles. Eu coloquei o link aí, tá azul sobre azul, desculpa que eu esqueci de tirar o link aí, o PowerPoint acabou gerando um link azul em cima de um fundo azul. Mas eu vou mandar a apresentação para vocês e aí vocês podem clicar. É uma ferramenta muito boa, ela é offline, tá? Não reporta absolutamente nada para a Microsoft. A gente utiliza já utilizou em alguns clientes, utiliza até para outros projetos. É excepcional, uma ferramenta muito boa. Existe um site chamado MVA, não sei se vocês já ouviram falar. É um site de treinamento da Microsoft. Você consegue fazer uma formação MCSA só assistindo os vídeos de lá. E tem um vídeo lá específico sobre como instalar, como configurar o Map Toolkit. É muito bom. Foi feito inclusive pelo Rafael Bernardes, alguns de vocês devem conhecer. A MVP da Microsoft é parceiro da InfoBusiness, trabalha junto com a gente. O segundo software é um software do universo não Microsoft, mas é um software excepcional. É o Spiceworks. É uma solução muito boa para clientes que tem até 600 máquinas, 700 máquinas. Até dá para trabalhar mais que isso, mas aí você tem que usar um outro banco de dados, uma solução paga. Mas é uma ferramenta 100% gratuita e o melhor, é o Windows. Não denegrindo nada de Linux, mas a gente tem muitos clientes que só têm habilidades com o universo Windows. Não tem, até pelo perfil que a gente nós somos uma revenda Microsoft, a gente acaba falando com nosso público, é muito mais o Windows. Eu vi até alguém falando que estava vendo essa apresentação no ambiente Linux aqui, mas ele é uma ferramenta Windows, roda debaixo do Windows. E é gratuito, é open source. E a instalação dele é Next Finish. É muito simples. O que ele faz, o Spiceworks? Ele já é um inventário ao vivo, ou seja, ele vai ficar monitorando a sua rede o tempo todo. Qualquer coisa nova que entrar, ele vai detectar. Mas ele faz mais do que isso. Ele faz controle de ticket, tem um sistema específico de helpdesk. Ele faz a parte de inventário, como eu falei, e faz também gestão de compra, o que é muito legal. Então, aquela questão do problema de nota fiscal, você pode matar com ele. Como? Fez a compra de um equipamento. Você inclui ele na tua rede, cadastra ele no teu Spiceworks e você vai lá, escaneia aquela nota e coloca ela linkada a esse equipamento. Então, quando você precisar de uma comprovação de software para aquela máquina, você vai lá e puxa a cópia da nota que está no ambiente. É um pequeno GED, pequeno sistema de gestão de documentos. O João está participando do evento, que é cliente nosso, João Portugal, do Jockey Club. Ele utiliza Spiceworks, não fomos nós que implantamos, né? Mas ele utiliza muito Spiceworks. Eu acho até que tem alguns outros clientes aqui que utilizam. Mas é uma ferramenta muito boa. A gente já implantou também num outro cliente que tinha 600 máquinas ou mais, e era um ambiente até assim, matriz, um monte de filial, botou um monte de gatewayzinho se falando, eles trocam informação. Muito boa a ferramenta. É fácil, não tem muito mistério não, tem material farto na internet. E aí, de ferramenta paga, a gente tem o Windows Intune, que é a solução da Microsoft na nuvem para gestão de máquina e de gestão de atualização. É a ferramenta paga, mas é uma ferramenta muito boa. E tem o System Center Configuration Manager, que aí a gente está falando do top do top do top. É uma solução paga, não é barata, mas para clientes enterprise é a única solução que tem. É uma solução muito boa, que não faz só inventário, faz muito mais do que isso. A família System Center é uma família complexa, é uma família grande. Você tem o Virtual Machine Manager, o Orchestrator, o System Center Configuration Manager, Operation Manager. E é uma solução assim que você encontra até poucos profissionais que são capacitados para trabalhar com esse tipo de ferramenta. Mas é uma opção quando as três de cima não atendem. Ok? E falando de gestão de ativos de software, você tem que ter... ele é uma questão bem simples, tá? O que a gente vê os clientes
pecando e pagando muito caro com relação ao licenciamento Microsoft é o que é comum no Brasil, inclusive, é a falta de processo. O que é importante que vocês saiam desse evento hoje e levem para casa como dever de casa é olhar o teu processo de compra de software e identificar se ele efetivamente é um processo, se não é só assim, olha, o cliente interno chega e fala, preciso de Office. Aí você pega aquele Office, vê se você tem no teu estoque e se não tem, simplesmente vai lá e compra. Isso não é processo, né? Isso é fazer a compra normal. Processo é o quê? É você coletar os dados, o processo que a gente sugere, tá? Que é um processo básico, baseado no SAM da Microsoft, que é o Software Assessment Management da Microsoft. Primeiro, efetuar a coleta de dados, fazer o inventário completo do teu ambiente, identificar tudo que você tem de software instalado. Segundo ponto, fazer um cruzamento dessas informações que você coletou com as provas de licenciamento que você tiver. Nota fiscal, faz o processo como se fosse a Microsoft fazendo auditoria. Nota fiscal, relatório do VLSC, tudo. Isso vai te gerar um relatório no final, que é o gap, vai te dar o gap. Se você tem licença de mais, ou se você tem licença de menos, ou se está adequado, tem licença para tudo. De posse desse gap, é a hora onde você vai tratar o gap. Ou seja, se está faltando licença, comprar a licença que está faltando, ver qual é a forma mais adequada de tratar isso, ou talvez, e aí a Microsoft não me ouça falando o que eu estou falando, simplesmente desinstalar aquele software, por mais que ele esteja irregular, antes que a Microsoft detecte. Então, você tem um usuário lá que está usando um Office ilegal, questionar esse cara. Bicho, você realmente precisa do Office? Você usa realmente o Office? Tem formas mais baratas de usar o Office. Então, nem sempre essas formas são adequadas, mas se o cara não usa muito Office, essa forma vai atender. Ok? E por último, depois que você tratar o seu ambiente, definir o processo de compra de software. E aí, processo de compra de software não tem uma fórmula pronta, porque tem empresas e tem empresas. Tem empresas que têm sistemas de gestão mais sofisticados, tem empresas que não têm um sistema de gestão muito bem definido. Então, a gente tem que tratar isso de forma granular. Você pode envolver a gente para ajudar vocês a definir essa questão do processo de compra de software, mas o que eu tenho como sugestão de conceito é que, primeiro, você leve para teu corpo executivo a urgência e que é a necessidade de se tratar esse tipo de assunto. Ou seja, olha, a empresa, se não tiver um processo de compra bem definido de software, se esse processo não tiver o departamento de TI envolvido, a chance é muito grande de que, primeiro, a empresa esteja pagando caro, segundo, esteja suscetível a problemas jurídicos. E aí acaba pagando muito mais caro ainda, ok? Então, assim, como processo de compra de software, primeiro, tenha um sistema para fazer a gestão dessa compra. Que aí volta de novo para o sistema de inventário. Ou seja, eu tenho que estar inventariando meu ambiente, tenho que saber exatamente o que eu estou utilizando. Tenha um processo, tenha um sistema que consiga, inclusive, verificar se aquele usuário está efetivamente usando o software que ele está usando na máquina. Ok? Segundo, defina exatamente as pessoas que vão aprovar a compra desse software. Então, assim, não terceirize isso para o departamento de compras. Departamento de compras, eu não estou de forma alguma denegrindo, mas o departamento de compras, o papel dele é achar o menor custo. Mas para alguns produtos não é adequado a compra ser feita por compras. Porque ele não consegue olhar a questão técnica. Ele não tem a capacitação para isso adequada. Só quem pode fazer isso é TI. Então, talvez, se na sua empresa não for possível transferir o processo de compra de software para o departamento de TI, mas que o departamento de TI esteja alinhado com compras e participe de todo o processo. Tá? E que preço, efetivamente, só o preço formal, não seja o decisor que defina para onde vai ser feita a compra. Que seja preço, mas com uma análise mais global que a gente vai ver ali na frente. Então, assim, o que é importante? Revisar o processo de compra de vocês. O que não pode ter, e que a gente vê muito cliente errando, é que o processo de compra é na base do grito. Ou seja, levanta um cliente interno e diz, preciso de Office. E aí você vai lá e compra. Passa para um diretor, o diretor aprova e compra. Não. Se você está fazendo isso, você está... a grande chance de que você está ou com muito software no teu ambiente, está gastando dinheiro com um software que você não precisa,
ou está comprando uma versão do software inadequada, um Office Professional Plus para alguém que só precisaria do Word e do Excel, ou você está faltando software, porque o cara grita, você não tem dinheiro, vai lá e instala o pirata. E aí não há um processo de estudo, ou seja, quem efetivamente precisa do Office, quem não precisa, e aí é um problema, por isso que você tem que ter o apoio do corpo executivo, porque vai ter usuário que vai gritar, que vai espernear, porque precisa do Office, talvez não precise, enfim. Então, isso é importante que vocês definam. E aí é o que eu acabei de falar, ou seja, defina quem usa o quê, que é para definir as estratégias de consumo de software e você reduzir esse teu consumo. Defina quem usa o quê. Quem efetivamente precisa quem efetivamente precisa usar o software, tá? Existem clientes que têm um Office e não precisam do Office, ok? Virtualize as aplicações. A gente fala muito de virtualização, mas fala no escopo de servidor, né? Mas existe a virtualização da aplicação. E por que é interessante virtualizar a aplicação? Porque você torna muito mais fácil a mobilidade da aplicação. Então você pode ter lá um pool de aplicações que você virtualiza, ok? Você pode fazer a entrega dessa aplicação até via Remote App. E aí você pode simplesmente dizer, olha, fulano, hoje você tem Office, ok? Tem lá 10 usuários, mas você só tem 5 licenças do Office. O usuário vai lá e requisita, eu preciso de Office. Aí você vai lá e entrega um ícone para ele. Não instala, não faz, não, é um ícone. O cara clica e usa o Office, ele usa o Office dele. Fechou, ele não precisa mais de Office, mas tem um outro usuário que Office. Você vai lá e... Então você tem 5 licenças de Office que está usando para 10 usuários. Eu estou fazendo estou simplificando muito o processo, né? Óbvio que tem outras questões, mas é só para entender o conceito que, pô, só pelo fato de eu virtualizar, eu consegui fazer a mobilidade da licença. Porque a Microsoft, ela define, no caso do Office especificamente, que precisa de licença obrigatoriamente pela quantidade de usuários que estão utilizando o Office. Não importa se eu tenho, por exemplo, que eu já vi muito cliente, ele coloca o Office no Windows Server, habilita o RDP, o antigo Terminal Service, cria lá 100 usuários, e os 100 usuários acessam aquele servidor, usam o Office via remota e ele compra uma licença só. Ele está ilegal, porque a Microsoft configura para o Office e para várias outras licenças o uso simultâneo, independente de quem está utilizando. Tá? Então, a estratégia mais adequada era virtualizar essas aplicações e distribuí-las de acordo com o uso, você vai economizar mais. Terceiro ponto, que é uma questão complicada de combater no Brasil, que é uma mentalidade que nós temos, nós brasileiros, a gente tem a necessidade da posse do equipamento. A gente usa muito pouco aluguel. Se usa pouco aluguel de carro, se usa pouco aluguel de tudo. Há um discurso hoje de entender que, dependendo da situação, o aluguel é uma estratégia muito boa. Tá? E isso vale para licenciamento também. Eu sempre indico mais a subscrição de um produto do que a compra perpétua. Por quê? Porque quando você paga por licenciamento, mesmo você pagando uma licença perpétua, ela não é sua. Ela em algum momento você vai precisar comprá-la de novo. A gente tem um levantamento que a gente fez e que, em média, os clientes, num ciclo de 6 anos, compram a licença 2 vezes. Compram ela na primeira vez, ou seja, comprou o Office lá para uma máquina nova, e dentro de um ciclo de 6 anos, ele vai comprar aquele Office de novo para atualizar para uma nova versão. Isso não só para o Office, para o Windows, para qualquer produto. Então, assim, se você compra em ciclos de 6 anos, se você comparar com um cenário de subscrição, na maioria dos casos, o cenário de subscrição sai mais barato. Ok? Então pense sempre no longo prazo. Se você pensa no curto prazo, no imediato, você está pensando só no teu custo upfront, aquele custo ali de desembolso imediato. E às vezes a estratégia que oferece menor custo upfront não necessariamente vai te oferecer o menor custo a longo prazo. Aí tem muito a ver com a estratégia de negócio da empresa, e é por isso que TI não pode ser encarado mais como custo. Convenhamos, TI hoje tem que ser encarado como um parceiro e tem que trabalhar junto com o departamento executivo da empresa no planejamento estratégico da empresa. Ok? Me perguntaram aqui sobre questões de traga o seu próprio dispositivo, né? Que está em voga agora. É interessante essa pergunta, por isso que eu fiz questão de responder agora e não no final. Bem, o ideal é que você tenha, Marcos, uma camada de negócio para esse equipamento, ou seja,
O cara, ele traz o equipamento dele, mas o licenciamento é sempre responsabilidade da empresa, não tem jeito, ok? Então, o que você tem que fazer? Bom, primeiro consultar o teu departamento jurídico para definir algum tipo de documento, alguma coisa onde você se isenta da responsabilidade pelo licenciamento daquele equipamento, tá? E o software que o usuário for trabalhar, você entrega para aquele equipamento. Dá para fazer isso via virtualização de aplicações, por exemplo, ou virtualização da sessão do usuário, ou simplesmente entregando um VDI para aquela máquina, entendeu? Então o cara ele vai ter dois ambientes. Ele tem um ambiente pessoal dele na máquina dele e em separado um ambiente da empresa. Esse ambiente da empresa separado, ele tem que estar licenciado pela empresa. Não sei se eu fui claro. Ok? O device ele vai entrar no inventário, vai aparecer para você lá. Mas você sabe que naquele device tem um ambiente que você definiu, isolado dentro do device, com aplicações que foram licenciadas para a empresa. E é isso que é importante você ter o controle. Respondido a tua pergunta? Bom, agora a gente vai partir para a parte prática, tá? Que é efetivamente como é que eu chego nesse 75%. Eu só falei de teoria, blá 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 blá, eu devo estar maçante aqui o evento. Agora vamos falar de parte prática. Então vamos pegar um cenário comum aí para uma empresa pequena, média aí. Imagina uma empresa com 100 máquinas, sendo que 80 máquinas, ou 80% dessas máquinas, são para funcionários que são as televendas. E esses caras, eles utilizam lá uma aplicação da empresa só, internet, e precisam de Word e Excel. Mas só para visualizar, nada muito complexo, nenhuma planilha complexa. Vamos ver uma proposta, ver um documento que um cliente mande, uma solicitação de pedido, alguma coisa desse tipo. Ok, bom, então são 100 máquinas, sendo que 80 são para esses funcionários que são mais com uso mais brando de Office, ok? Como é que ficaria o licenciamento disso num cenário tradicional, que é um modelo que todos vocês costumam fazer, que está todo mundo acostumados a fazer? Seria exatamente isso aqui, ó. Eu estou falando de Office, tá? Licenciamento de Office. Você vai comprar o Office Standard. Esse preço aí eu estou me baseando no preço de tabela sugerido para a Microsoft para o usuário final, ok? Você pode olhar esse preço, se comprou o Office Standard agora recentemente e falar, mas eu paguei um pouquinho mais barato. Não. Você pagou um pouquinho mais barato por uma negociação comercial. Mas eu tenho que trabalhar com preço genérico. Estou trabalhando com a tabela de abril, tá? Então, se alguém estiver assistindo essa apresentação, como está sendo gravado, estiver assistindo daqui a 4, 5, 6 meses, já deve ter até virado o ano fiscal da Microsoft e pode ser que o preço esteja mais caro ou mais barato. Então, não me culpem. Mas o importante aqui é só ter noção de ordem de grandeza, ok? Então, aqui, no cenário tradicional, a maioria das revendas te ofereceria isso aí, sem licença de Office Standard. O preço unitário da licença é $443. E aí, lembra daquilo que eu falei do ciclo de 6 anos? Considerando esse ciclo de 6 anos, que a gente vê em 90% dos clientes, você compra no ano 1 $44.300 de licenciamento para 100 máquinas. No ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5 você não compra nada. No ano 6 você vai comprar de novo a licença, porque não existe upgrade de licença de Office, só de Windows, não tem mais nada que tenha upgrade. Não necessariamente você vai comprar no ano 6, pode ser que você compre no ano 5 ou no ano 4, pode ser que compre no ano 7, mas aqui é só para a gente ter um parâmetro para fazer a conta, para ficar mais fácil, ok? Você vai ter gasto durante o ciclo de vida desse software $88.600, ok? É um valor caro, né? Então imagine, essa empresa foi pega no ambiente, pela Microsoft, foi detectado que essas 100 máquinas estavam irregulares. $44.300 de prejuízo que ela vai tomar nesse cenário, um cenário onde a maioria das revendas vão oferecer isso aí para vocês. A Infobusiness provavelmente seria diferente, a não ser que o vendedor fale em algum momento. Mas a gente vai te fazer algumas perguntas sobre o teu ambiente, a gente vai te perguntar quem são os usuários que utilizam menos o Office ou que tem um uso mais simples. E aí, dependendo do que você falar, a gente provavelmente proporia um cenário diferente.
te proporia esse cenário aqui. O que é isso? Lembra que eu falei tentar migrar para subscrição ao invés de usar software perpétuo? Então, a Microsoft tem um produto novo dentro do Office 365, que é a família Business, que tem o Office 365 Business Essentials, que ele vem com o quê? Exchange Online, Link Online, que é essa ferramenta que eu estou utilizando para fazer a apresentação, SharePoint Online, o OneDrive, e dentro do OneDrive você tem o Word, Excel e PowerPoint online. Para ficar mais fácil vocês entenderem, seria o equivalente ao Google Docs, só que melhor. Que é exatamente o que você tem instalado na sua máquina, só que pelo browser, ok? E você tem o Office Business só, que é o Office, equivalente ao Office Standard. Tem só o Word, Excel, PowerPoint e Outlook, que você instala na máquina. Você paga dentro do Office 365, mensal ou anualmente, mas você instala na máquina, não tem nada online, ok? E tem o Office Business Premium, que é exatamente igual o Business Essentials, só que com a adição desse Office Standard, que ele muda de nome, ele é Office Business, mas é igualzinho ao Office Standard, a mesma coisa. Então, considerando isso, nesse cenário desse cliente, se eu mudo para licenciar com Office Business, com a família Business, eu vendo 80 licenças com Business Essentials e 20 licenças com um Business Premium. Por quê? Como os usuários vão utilizar só planilhas simples e arquivos de Word, ele não precisa ter o Office instalado na máquina, não faz sentido. Basta ele ter lá os documentos dele todos no OneDrive, que vão estar tanto na máquina física dele quanto na nuvem. E ele, pelo OneDrive, ele vai e abre um documento. Ah, mas Eduardo, como é que ele abre o documento que mandaram pelo e-mail? Simples, dentro do e-mail você já acessa direto o OneDrive, não precisa nem salvar o documento no OneDrive. Eu clico no documento e eu já abro o Word, o Excel, o que for, e eu consigo visualizar tudo. Então esse cara não precisa de Office pago, entendeu? Você dá uma ferramenta para ele que é funcional, que ele vai conseguir funcionar 100%, mas você não gasta dinheiro. E aí, olha a diferença de custo. Eu tenho um custo upfront de $8.440 para esse cenário. E eu ainda ganho um e-mail corporativo. Sai daquele e-mail IMAP POP, não sei nem se seria esse caso dessa empresa, mas vou para um cenário de e-mail, um servidor de e-mail de verdade, que é o Exchange, que hoje é líder nesse. Não tenho que discutir com relação a isso. Hoje só tem para mim só tem duas soluções de e-mail que são top. E é o Google de um lado e o Office 365 de outro. Eu prefiro até o Office 365, mas aí é uma questão de preferência pessoal, mas não tem que discutir, os dois são os líderes hoje. Então, se você falar de qualquer outra coisa, a gente está falando de um ambiente que não é líder, simples assim. Então você tem um custo de $8.440 no primeiro ano contra um custo de $44.300. Então eu botei até essas duas planilhas lado a lado aqui, ó. Você tem uma economia de 81% no desembolso inicial, ou seja, nesse custo upfront, e quase 43% de economia, duplicou o D aqui, em todo o ciclo de software ciclo de vida do software. Aqui, ó, vamos botar as planilhas juntas. Olha lá, aqui no ciclo de vida do primeiro cenário, eu teria um custo total de $88.000. Aqui no cenário de subscrição, eu tenho um custo de $50.000. Sendo que eu ainda estou ganhando serviços aqui adicionais que eu não tenho nesse primeiro cenário. Tá? Então, não faz sentido nem um cara pensar em on-premises aqui. Vou para a nuvem. Ponto. Nesse cenário faz todo sentido. Entendeu? Que mudei o meu conceito, quebrei um paradigma, comecei a pensar em nuvem, comecei a pensar em subscrição, comecei a pensar em não comprar aquele caixinha, paguei muito mais barato. Simplifiquei minha gestão, não preciso mais ter que apresentar nota fiscal para a Microsoft, eu simplesmente vou lá, puxo um relatório no VLSC e entrego, tem tantas licenças de Office 365, meu filho, sente e chora. Beleza? Vamos agora para o cenário 2, um cenário um pouco mais complexo. Tem uma empresa, deixa eu beber uma água aqui, com 500 máquinas, que está passando por um processo de auditoria da Microsoft e foi encontrado o seguinte gap. Ela tem um Exchange Server legal, obviamente foi encontrado faltando 200 calls para Exchange. Ela tem um Windows Server ilegal, que é um servidor de aplicação específico dela. O servidor do Domain Controller também está ilegal. Tem um SQL Server que está ilegal. Foi identificado que 100 usuários precisam de call de SQL Server. 200 Windows
Windows 8 estão ilegais e tem 200 offices ilegais. Bom, é um cenário maior. No modelo tradicional, uma revenda tradicional te ofereceria essa proposta aqui. Significa o seguinte, que você vai ter que comprar, vai gastar com Exchange mais as calls $19.000. Com Windows Server para aplicação, $1.226. Windows Server para o DC, a mesma coisa. O SQL Server Standard mais as calls, $30.000. Aí você pode me perguntar, talvez aqui no cenário dele poderia ser o SQL Server Standard por core? Pode ser, não sei, eu não levei isso em consideração, ok? O Windows GGS, mas mesmo o por core, considerando aí se o servidor dele tiver 4 cores, que é o normal, um processador com 4 cores, ele gastaria bem menos aqui, tá? Mas isso depende muito do cenário, depende da aplicação. Com o Windows GGS, aqui não tem pra onde fugir, é o custo do GGS mesmo. E o Office Standard é o mesmo custo que a gente trabalhou antes. Um ponto que é importante frisar, se vocês repararem, ó, no ano 6 aqui, ó, não tem custo do GGS. Por que isso? Porque eu estou considerando que aqui o cara foi pego de calça riada. E ele vai aprender a lição e vai passar a comprar o Windows com Windows OEM. A máquina com Windows OEM. Então ele não vai recomprar de novo. O custo sai de licenciamento e passa a ser custo de hardware. Então não faz sentido estar aqui, ok? Ele só se legalizou. A gente poderia, talvez, aqui nesse caso, pensar até numa estratégia seguinte. O teu parque não está legado, de repente não vale a pena fazer a compra de novas máquinas, porque o custo que você teria com o software você direciona para as máquinas e troca a máquina. Porque no final o custo do Windows OEM na máquina representa 10%, 15% da máquina. Tá? Mas eu quero me ater aqui nos outros custos, nesses custos aqui, ó, que são os custos que pesam efetivamente, que não tem para onde fugir. Ok? Aí, de novo, eu tenho aqui a compra no sexto ano, papapá. Então, assim, custo upfront 184 mil, custo no final, no total, no ciclo de vida do software, $325 mil. Se eu mudasse isso aí, se eu substituir alguns itens por produtos de cloud, tá? Que seria uma possibilidade. Se eu, por exemplo, tratar a parte de Exchange com o Office 365. Então, quem precisa de Office, o cliente foi pego com o Office Standard legal e tem um Exchange ainda. Então, vou tratar com o plano Office 365 Business Premium porque são menos de 300 contas. Então, eu tenho esse valor de subscrição aqui, ok? E quem não for, quem já tem um Office legal, mas está com o Exchange legal, eu vou lá e boto o Exchange Online. Está aqui o custo. Aquele servidor meu de aplicação, eu tiro do meu ambiente, eu subo ele para o Azure, publico ele como um servidor de aplicação lá, ok? E vou pagar esse valor aqui, que nem é um valor tão mais barato assim. Na verdade é bem mais caro, no final, do que se eu comprasse a licença. Obviamente eu não estou considerando custo de servidor, nada disso, né? Estou considerando só o custo no caso estou falando do ambiente on-premise, né? Porque não é só o custo da licença. Tem o servidor, você tem gás de energia, ar-condicionado, essas coisas, mas não estou levando em consideração isso. Estou falando de licenciamento. O servidor do DC não, eu deixo local, deixo on-premise, então só licencio o DC. E aí a novidade aqui é o seguinte, dentro do Azure, tem um serviço chamado SQL Server as a Service, onde a Microsoft entrega um SQL Server, ela garante lá um throughput mínimo, um ambiente mínimo, que você não precisa gerir nada. Você tem um SQL Server, uma string de conexão, usuário e senha, você entrega isso para o seu servidor de aplicação que está no Azure, ou pode estar local também, enfim. E esse valor por ano vai dar mais ou menos, nesse plano S3 aqui, $1.800. Já saiu muito mais barato do que o outro SQL Server. O GGS não tem pra onde fugir, eu tenho que comprar mesmo, não tem contrato para fazer isso. Bom, olha o meu custo upfront aqui caindo, ó, $95 mil. Porém, depois eu volto nessa planilha aqui. Ah, não, eu não botei, não emparelhei. Bom, porém, o que a gente tem aqui é o seguinte. Se a gente voltar lá na planilha anterior, a gente tem aqui, ó. No cenário tradicional, eu gastaria de cara $184 mil. Eu tenho que comprar com a Infobusiness $184 mil. Tem que desembolsar esse dinheiro. Não tem, é à vista. Óbvio que parcela, tem financiamento da Microsoft subsidiado agora, promocional, mas não importa. Você vai ter, naquele primeiro ano, um gasto de $184 mil. No cenário 2, eu tenho um gasto que caiu pela metade. E aí o que é importante verificar isso? Tem empresas que foi pega num processo de antipirataria, ou mesmo está precisando fazer
o licenciamento da empresa, ela não tem grana para investir de cara. Ela precisa diluir isso. Então o cenário 2 seria o cenário mais adequado, ok? Porque eu tenho um custo upfront menor e eu tenho pagamentos fixos anuais, onde eu posso colocar isso no meu orçamento de TI e fica mais fácil para eu fazer o meu orçamento anual de TI, ok? Agora, eu aumento, nesse cenário especificamente, eu aumentei o meu custo total. Então antes eu pagaria $325 mil e agora eu estou pagando no total, nos 6 anos, $351 mil. Tá? Mas é assim, você perde de um lado e ganha de outro. Nesse cenário específico aqui. Aí tem que, de novo, entrar a estratégia da empresa. Tem que sentar com o departamento fiscal da empresa, porque quando você está fazendo um trabalho contratando serviço ao invés de contratar um produto fixo, você tem alguns benefícios financeiros, tem uma engenharia financeira que o teu departamento fiscal pode fazer e diminuir, por exemplo, a quantidade de imposto de renda que está pagando, se ele for lucro real. Então tem algumas jogadas que TI tem que trabalhar junto para definir a estratégia. Mas o que é importante perceber é que a gente não deve ficar sempre com o cenário tradicional. Tem momentos que o cenário tradicional, que o cenário de nuvem ou qualquer outra abordagem de subscrição, ele vai ser muito mais interessante. Tem cenários que ele não vai ser tão interessante, mas talvez você possa montar um quebra-cabeça e diminuir os teus custos. E tem um outro ponto, nesse cenário aqui, eu poderia considerar ainda o contrato Open Value Subscription. Por quê? Eu tenho praticamente aqui um cenário de padronização. Aqui, vamos voltar para a tabela lá. A empresa tem 500 máquinas, pegou 200 ilegais, compra logo tudo para a empresa de novo, compra no modelo de subscrição. Eu não fiz a conta, mas de repente você vai ter um custo menor que esse aqui, ó, ainda menor que esse, tá? Talvez um custo próximo desse aqui, e que no final vai ficar muito mais barato aqui, no total. Então seria um outro cenário que eu poderia ter feito. Tá? Então, o que é importante com esse evento, que vocês tenham em mente, primeiro, saiam do lugar comum em termos de licenciamento Microsoft. Procurem revendas que tenham maturidade suficiente para questionar. Não se sintam desconfortáveis quando nós questionarmos vocês, porque a ideia de nós questionarmos não é porque eu acredito que vocês não entendam o ambiente de vocês, ao contrário, quem melhor entende o ambiente de vocês são vocês mesmos. Mas é porque eu preciso entender o negócio de vocês para poder conseguir propor um cenário de longo prazo que te ofereça o menor custo possível. Segundo ponto, é possível reduzir sim, considerar absurdamente o custo de licenciamento Microsoft. Aquele primeiro cenário, a gente conseguiu reduzir em 81%. No segundo cenário, a gente teve um custo upfront reduzido de 50%. A gente conseguiu diminuir os custos de data center, que é uma coisa que não está ali naquela planilha, né? Ou seja, eu peguei o servidor de banco de dados e o servidor de aplicação e subi para uma nuvem. Ficou mais fácil de eu fazer a gestão disso. Tá? Então eu tenho um custo de subscrição. Eu tive uma maior previsibilidade no meu orçamento e eu melhorei a disponibilidade do ambiente. Nos dois, tanto no cenário 1 quanto no cenário 2, eu aumentei a disponibilidade do ambiente 100%, porque antes eu estava comprando só Office. No segundo cenário eu pago mais barato, no primeiro cenário, no segundo momento do primeiro cenário, eu pago mais barato e entrego o licenciamento e ainda dou um servidor de Exchange, um link, dou um SharePoint, posso mover meu servidor de arquivo para a nuvem. No cenário 2, eu tiro o meu servidor isolado lá do Exchange, coloco ele no ambiente de alta disponibilidade, que é o Office 365, dou acesso para todo mundo no e-mail, um e-mail corporativo, não me preocupo mais com backup, com nada disso. Tem outros custos que não estão aqui no escopo, mas que eu tenho que sentar e calcular, entendeu? Então, no final, o que eu quero mostrar com tudo isso precisamos urgentemente, nós de TI, pensarmos, sairmos da nossa caixinha, ou seja, pensarmos licenciamento como a compra de um serviço, onde a gente tem que levantar, fazer assessment de ambiente, entender, definir estratégia, pensar no todo, na empresa toda, ter um contrato guarda-chuva,
para o seu ambiente, ter um processo de compra bem definido de software, que vai obrigatoriamente vai ser diferente do processo de compra de outros itens de TI. Trazer os meus executivos para o discurso de compra de software, não ficar só com TI, entender que pode ser que seja necessário um investimento inicial maior agora para que eu tenha um desembolso menor de dinheiro no médio e longo prazo e também tenha uma maior proteção e menor custo com o meu departamento de TI, porque a hora homem, que é o fator primordial de custo de TI, ela vai ser direcionada para processos de negócio, não para ficar resolvendo problema de software, entendeu? Nem problema de auditoria. O cara vai estar envolvido com sistemas de negócio, que tem mais a ver com o core business da empresa. Tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês nesse evento. Queria agradecer a participação de todos vocês. Esse é um tipo de discurso que eu acho muito importante. Aí está o meu telefone, meu ramal direto, o telefone lá da Infobusiness, o meu e-mail, o meu Skype. Sintam-se à vontade, muitos de vocês já têm o meu contato. Eu estou sempre à disposição. Se quiserem marcar um bate-papo, uma visita, eu vou com todo prazer para ajudá-los a entender se o cenário de licenciamento de vocês é o mais adequado, se vocês estão pagando realmente pouco. Pode ser até que na Infobusiness você esteja pagando caro. Tá? Por quê? Porque você está falando direto com o vendedor, que é um cara que tem um conhecimento mais genérico, e você está fazendo uma compra pontual, e ele atende 100, 200 clientes, e na correria ele não te perguntou. É uma falha nossa, reconheço, mas pode ser que você está pagando caro. Então, assim, se você está com essa dúvida, se você acha que, de repente, teu processo, dentro de tudo que a gente falou, pode ser que você esteja gastando mais dinheiro do que devia, não tem problema, pode chamar a gente. Se precisar que a gente faça esse processo de inventário, a gente faz. Eu assino a NDA, algum documento de confidencialidade, a gente faz isso para você, não tem custo, e te apoia nesse processo. Beleza? Eu vou abrir agora o microfone de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Quem quiser falar pode desativar o mudo. Pode ficar à vontade, tirar dúvida. Esse espaço agora é para dúvida. Eu já acabei respondendo algumas. Mas fiquem à vontade para escrever nos comentários. O licenciamento continua? Alô, quem está falando? Válido, pode tentar colocar isso, válido. No caso de upgrade de hardware em máquinas com Windows OEM, o licenciamento continua válido? Não apareceu o nome, só apareceu a empresa, Unifeso. Sim, continua. Não tem. Na verdade, você pode fazer o upgrade normalmente do hardware. A Microsoft, eu não lembro, eu não sei se mudou agora, mas a Microsoft ela fez ela tem um algoritmo que faz assim, se você muda processador, memória, disco, tinha mais alguma outra coisa, aí ela invalida a instalação, tá? Agora, se é um upgrade pontual, né, só troquei o processador, se você não troca a placa-mãe, aí vai funcionar perfeitamente, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Podem ficar à vontade, o microfone está aberto, podem falar. Olha lá, vê se funciona agora. Tô ouvindo aí, tem alguém falando. Abraço ou vamos embora? Um abraço? Olha lá, manda aquele valeu, um abraço a todos e tchauzinho. Vai com Deus. Bom, pessoal, então acho que ninguém mais tem nenhuma dúvida. Eu agradeço a todos a presença. Vocês vão receber por e-mail um link com um pedido de avaliação do evento. Peço, por favor, que respondam. Ajuda a gente a entender se o evento foi legal, onde a gente pode melhorar.
que a gente pode aperfeiçoar. E vocês vão receber também por e-mail o material da apresentação, a própria apresentação propriamente dito, e o link da gravação. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem. E de novo, meu contato está aberto para todos aí, tá bom? Não, tipo, é a placa-mãe da máquina. Não pode mexer na placa-mãe. O Marcos Fernandes está com uma dúvida. Não... Pode falar, Marcos.